What's up, everybody? I'm Sérgio and this is Beast Mode ESL. Então, tô eu agora de manhã dando uma olhadinha no Instagram e eu vejo um vídeo curto com um trecho da coletiva de imprensa onde está o Diego Lopes falando inglês. Normalmente fala só espanhol e tal, é mais para um portunhol, mas enfim. Em entrevistas ele não fala português, ele é brasileiro, mas ele não fala português nas entrevistas. E hoje, ou melhor, ontem, ele resolveu falar inglês um pouco. E o que saiu foi isso aqui, ó. Aqui a gente tem mais ou menos a transcrição do que ele disse, tá? Eu vou dizer para vocês o que ele quis dizer. Deu para entender tudo que ele falou aqui, embora tenha sido com um inglês meio estranho, tá? Mas dá para entender o que ele fala. Agora, vamos ver o que ele falou e vamos ver qual foi a reação do Dana White. Yeah, this 100%, I think Steve has the perfect style for me, was make a great fish fry for the store in the White House. I prepare for this, so I don't take one step back in this fight. So I look for the finishes, knockout, submission. Always I look for this happens Sunday night. Isso foi o que ele disse. Tá? O que ele disse exatamente? Yeah, there's 100%. I think Steve have the perfect style for me, for us make a great first fight for the history White House. I prepared for this, So I don't stand one step back in this fight. So I look for the finishes, knockout, submission. Always I look for this. This has happened Sunday night. O que ele quis dizer? A gente for consertar o que ele diz aqui, ó. Ele quis dizer o seguinte, ó. Sim, 100% de certeza. Né? Alguma pergunta que foi feita anteriormente para ele respondeu com certeza. Eles dizem isso 100% em inglês. Ele usa bastante esse tipo, sabe, tá ligado? Então, sabe, tá ligado? Eu acho que o Steve, que é o adversário dele, Steve Garcia, eu acho que o Steve tem o estilo perfeito para mim. Tá? Só que ele comete alguns erros aqui, por exemplo, have, verbos terminados em E em inglês, o E não é pronunciado. Então a gente não fala heavy. Heavy se escreve H-E-A-V-Y. É o adjetivo pesado, heavy. Se você disser have, isso é o verbo, ter. Se você disser heavy, isso é o adjetivo, pesado. Certo? Então, I think Steve have the perfect style. Ele fala style, não style. De novo, verbo terminado em E. O E não é pronunciado, então a pronúncia termina no L. Style, não style. Certo? You have the perfect style for me, for us make a great first fight. Aqui, para começar, se pronuncia como first, não como first. Né? Do jeito que ele pronunciou, pareceu mais com fist. Fist é punho em inglês. Então, ele tem o estilo perfeito para mim, para que nós façamos uma grande primeira luta. Para que nós façamos uma grande primeira luta aqui eu imagino que ele quis dizer for the historic White House card. For the historic White House event. Para o evento histórico na Casa Branca. Né? Aqui não seria history, portanto, seria historic. Né? History é história. Se você quer falar de alguma coisa histórica, você tem que usar a palavra histórica. History, historic. Tá? E outra coisa, ele colocou em history, tá? A pronúncia que seria do português, history. Tá? Então tem que cuidar isso, porque muitas palavras do inglês para o português, elas têm quase a mesma grafia, o modo como se escreve, mas a pronúncia é diferente porque a sílaba tônica muda. Né? Ou seja, a sílaba que tem o som mais forte na palavra muda. Então, em português, dizemos história, é a segunda sílaba, a sílaba tônica. Em inglês, dizemos history, é a primeira sílaba, a sílaba com som mais forte. Né? Então, aqui também, tá? Ele tem o estilo perfeito para mim, para que nós façamos. Para que nós façamos, tá? Passa por para que alguém faça alguma coisa. Tá? Para que alguma coisa aconteça. Isso em inglês se diz for, someone, to
make something, for someone to do something, for something to happen, para que algo aconteça, for something to happen. Aqui está com a estrutura errada. Então ele deveria dizer o quê? For us to make a great first fight. Para que nós façamos uma grande primeira luta. Que a luta deles vai abrir o card. Né? Então, o card principal. Para que nós façamos uma grande primeira luta para o evento histórico na Casa Branca. Então, for us to make a great first fight for the historic White House card, for the historic White House event. Ele segue com, eu acredito que ele quis dizer, eu estou preparado para isso, ou então ele disse, eu me preparei para isso. Seja um caso, seja o outro, a estrutura está errada aqui. Eu deveria dizer o quê? I'm prepared. Eu estou preparado. I'm prepared for this. Ou então, I prepared for this. I prepared myself for this. Né? Eu me preparei para isso. Certo? De novo. Né? Aí ele segue com, então, eu não vou dar um passo para trás nessa luta. Foi o que ele quis dizer. Né? Stand não é usado para isso. A gente diria I won't, não I don't. Don't é present simple. Se refere a uma coisa que acontece com frequência, que acontece com regularidade, porque a gente usa o present simple para falar de coisas que acontecem com regularidade, como por exemplo, eu ensino inglês. I teach English. Sujeito seguido de verbo. Né? I don't teach Spanish. Eu não ensino espanhol. Sujeito seguido de don't, seguido de verbo. I don't teach Spanish. Quando eu digo eu não ensino espanhol dessa forma, significa que normalmente eu não ensino espanhol. Não faz parte da minha rotina, não é uma atividade regular minha. Tá? Aqui ele está falando do futuro. Então ele tem que indicar o futuro desse verbo aqui. Ó, que inclusive não é esse verbo que ele deveria usar. Mas enfim, ele deveria dizer o quê? Não vou dar um passo para trás nessa luta. Dar um passo. Take one step. Dar um passo para trás. Take one step back. Então o que ele deveria dizer? I won't take one step back in this fight. Ou ele poderia usar o be going to para falar disso. I am not going to take one step back in this fight. Ele poderia ainda usar a forma do present continuous para isso. Né? Ele poderia usar a forma do present continuous para se referir ao futuro. Isso é possível no inglês. Então, I'm not taking one step back in this fight. Certo? Ele poderia ainda falar a mesma coisa usando o present continuous, usando uma maneira bastante informal, que é usando ain't. Ain't é verbo to be no negativo. É am not, is not ou are not. Então ele poderia dizer I am not taking, assim ó. I ain't taking one step back in this fight. Várias opções. Então, eu vou procurar finalizar a luta. Né? Eu vou tentar finalizar a luta. Eu vou buscar a finalização de novo. No português, se a gente se refere à finalização como algum tipo de chave encaixada, chave ou estrangulamento encaixado no jiu-jitsu. Tá? Mas quando eles falam em finish, em inglês, eles estão falando de nocaute técnico ou de submission, que essa sim é a palavra que eles usam para finalizar alguém no sentido que a gente entende, com jiu-jitsu. Tá? Para eles, finish é simplesmente quando a luta não vai até a decisão dos juízes, dos árbitros. Não, dos juízes, tá? Então, se você conseguir um finish, significa que você deteve o seu oponente. You stopped your opponent. Certo? Então, eu vou procurar terminar a luta antes da decisão dos juízes, antes do final dela. Então, ele vai dizer o quê? So I look for the finishes, knockout, submission, always I look for this. Always I look for this, eu não marquei aqui, mas também é um erro. Aqui também é um erro porque ele diz o que eu vou procurar acabar com a luta, né? Deter meu oponente, nocaute, submission, eu sempre procuro por isso.
né? Eu sempre vou atrás da finalização. Só que ele falou isso do jeito errado, né? Porque a posição do always em relação ao I está errada aqui. Always, sempre. Tá? Quando a gente tem essas palavras, são chamadas em inglês de advérbios de frequência, tá? Adverbs of frequency. Palavras como às vezes, sempre, nunca, frequentemente, raramente. Tem uma posição fixa para essas palavras numa frase em inglês. Essa posição é entre o sujeito e o verbo principal. Esse aqui é o sujeito, eu, esse aqui é o verbo principal. Procurar por, look for. Tá? Qual deveria ser a posição correta aqui? I always look for this. I always look for this. I never look for this. I often look for this. Eu frequentemente procuro por isso. I seldom look for this. Eu raramente procuro por isso. Não importa qual é a palavra, a posição é a mesma. Depois do sujeito, antes do verbo principal. Se você tiver um verbo auxiliar na frase, então a ordem vai ser sujeito, verbo auxiliar, advérbio de frequência, verbo principal. Tipo, eu estou sempre procurando por isso. I am always looking for this. I am never looking for that. I am often looking for this. I am seldom looking for that. A posição é fixa. Tirando sometimes. Sometimes pode ir no começo da frase. Sometimes I'm looking for this. Pode ir antes do verbo principal. I am sometimes looking for this. Pode ir no final da frase. I am looking for this sometimes. Sometimes ele é mais móvel. Tá? Outra coisa. Ele diz, this has happened Sunday night. O que ele quis dizer? Isso vai acontecer na noite de sábado, na noite de domingo. Aqui, tá? Ele deveria dizer, this is happening Sunday night. De novo, usando o present continuous para se referir ao futuro. Ou, this is going to happen Sunday night. Be going to indica o futuro. This is going to happen. Ele poderia dizer, this will happen, como uma promessa. Usamos will para fazer promessas em relação ao futuro. Tá? Tem muitas coisas a serem observadas quando a gente vai falar do futuro. Se a gente vai escolher usar will, ou be going to, ou o present continuous, ou até mesmo o present simple, para se referir ao futuro. Então, o que ele quis dizer aqui foi this will happen, ou this is going to happen, this is gonna happen, this is happening Sunday night. Tá? Agora, vamos ouvir a reação do nosso amigo Dana White, tá? Ao inglês que o Diego Lopes falou. Hey, wait a minute. We translating that or what? Where's the translator at? He's good. You did? That was in English. That was English? That was English. Oh, all right. Big glance It was here. Spanish to me. Então, o que ele disse? Ele disse... Peraí só um pouquinho. A gente vai traduzir isso aí? Wait a minute. Are we translating that? Huh? Where the translator at? Onde está o tradutor? Isso já é uma maneira informal. Né? Where is the translator at? Seria o correto. Ele corta o verbo auxiliar e diz só where the translator at? Né? E aí alguém diz, no, he's good. Não, tá bom. That's English. Isso é inglês. Aí ele diz, wait a minute. That was English? Isso aí foi inglês? Tirando uma onda. Como eu disse, dá para entender. Tá? Tem alguns problemas? Tem. Tá meio feio? Tá. Mas dá para entender? Dá. Tá? Agora, esse tipo de atitude é o que você pode esperar quando você está no país dos outros, especialmente certos países, né? E lugares onde eles esperam que você não apenas fale inglês, mas que você fale inglês direito, segundo eles. Tá? Então, se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, chega lá e começa a falar inglês desse jeito, espere ouvir a seguinte frase: Learn proper English. Isso é uma maneira muito grosseira de dizer aprenda inglês direito. Tá? Speak proper English. Fala inglês direito. Tá? Muita gente é extremamente grosseira na hora de dizer, olha, seu inglês está com um sotaque meio forte aí do lugar de onde você veio. Tá? Não esperem educação se vocês forem para certos países onde eles mais ou menos se acham pra caramba só porque, né, são dessa ou daquela nacionalidade. Certo? Então, deu para entender o que ele falou? Deu. É o bastante para eles? Não. Tá? Agora,
Isso acontece só com o sul-americano, com o mexicano, com o brasileiro? Não. Vou mostrar para vocês uma outra coisa agora, que é a entrevista de octógono do Conor McGregor, quando ele teve a terceira luta dele com o Dustin Poirier. O que aconteceu? Vocês lembram que ele quebrou a canela, né? Ele quebrou a tíbia. Quando foram falar com ele, né? O Joe Rogan foi fazer uma entrevista de octógono com ele ali, depois do que aconteceu. Ele disse o seguinte, ó. Give us your thoughts on how it was going. I was boxing the bleeding head off and picking the bleeding leg off. Usual shite story to close the distance. This is not over. If we had to take this outside with him, it's all outside. We don't give a For anyone who speaks English there, did you understand that? Então, para qualquer um que fale inglês aí, vocês entenderam isso aí? O público americano não entende o que ele fala. É irlandês. É um sotaque bem forte, bem forte. E reparem no seguinte, isso está nos comentários desse vídeo, tá? Nativos de fala inglesa dizendo o que ele falou. Alguém, por favor, bota a legenda. E alguém vai lá e diz assim, ó, o Conor, quanto mais raiva ele fica, tá? Quanto mais raivoso ele tá, mais irlandês ele fica. Olha o que ele continua falando aqui, ó. Esse daí é o Joe Rogan, né? Aí ele fala, tá. There was no check. There was not one of them I checked. Your wife is in me DMs, hey baby. Hit me back up on track later on. We'll be on the party, the Windows Club, baby. You're looking big for your little. Viu? O que ele disse? O Rogan disse assim, bom, diz o Dustin Poirier que você fraturou a tíbia no momento em que você chutou ele e ele bloqueou um chute seu. He checked your kick. E o McGregor tá louco de raiva ali, dizendo, ele não bloqueou meu chute. Não teve nenhum bloqueio, eu não quebrei a canela por causa disso. Bom, só que ele diz isso com um irlandês raivoso, entende? Então, fica muito difícil de entender o que ele fala. No começo ali ele diz, I was boxing the bleeding head off him. I was kicking the bleeding legs off him. Mas fica quase impossível de entender ele falar isso. Né? Por quê? Porque, primeiro, ele tá com raiva pra caramba. E segundo, ele tá falando um irlandês com um sotaque fortíssimo. Ouve de novo. Entende? Então, não é só com brasileiro, com sul-americano, com mexicano que isso daí acontece. Tá? Esse bairrismo acontece também entre nativos de fala inglesa. Irlandeses falam inglês, né? E escoceses também, e o pessoal do país de galeses, né? E australianos, e neozelandeses, e sul-africanos. Agora, não tem um inglês para a gente aprender. São muitos. Tá? Só nos Estados Unidos a gente tem inglês de costa a costa, costa leste a costa oeste. Imagina quanta diferença de sotaque tem aí. Imagina o Brasil, a diferença que tem entre o norte e o sul. O português brasileiro que se fala. Muito diferente. Tá? Às vezes parece um outro idioma. Não é, mas às vezes parece. Então, às vezes não é uma questão de falar inglês. A questão é... Qual o inglês que se fala aqui? Sotaque, expressões regionais, cultura. A palavra que se usa aqui para uma coisa não é a palavra que se usa ali para a mesma coisa, né? Então, no Brasil, você pode comparar, por exemplo, sei lá, bergamota no Rio Grande do Sul, a tangerina, não sei agora, acho que em São Paulo, não sei se eles não chamam de mexerica. Em São Paulo, se eu não estiver enganado, eles chamam de mexerica. Você pode pegar, por exemplo, aipim, mandioca, macaxeira. Né? É a mesma coisa, 3 nomes diferentes. Né? E tem esse bairrismo. Alguém pode chegar num lugar no Rio Grande do Sul e pedir para uma mandioca e a pessoa vai olhar assim, hã? O que tu quer? Ah, uma mandioca. Hã? E a pessoa está esperando que você fale em aipim. Você pode chegar e pedir um pão francês numa padaria no Rio Grande do Sul e a pessoa olha para ti e finge que não entendeu. Sabe? Ela sabe do que tu está falando, mas ela espera que tu fale cacetinho, porque é a palavra que se usa no Rio Grande do Sul. Então, tem isso no português? Tem isso no inglês também. E imagino que em todos os idiomas. Então, se vocês vão aprender a falar inglês,
Não é obrigatório que vocês falem exatamente do jeito que eles querem que vocês falem. Mas pelo menos em termos de estrutura seria interessante vocês aprenderem a falar inglês direito. Speak proper English. Right? Espero que vocês tenham gostado das informações. Lembrem-se, eu também dou aulas particulares do básico até a proficiência, certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está lá na descrição do canal, né? Então, qualquer coisa, falem comigo, ok? See you all.